Olá, meus irmãos, meus queridos, boa noite para você que está acompanhando aqui o nosso culto, a nossa transmissão. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, para o texto da nossa reflexão de hoje, que é o terceiro mandamento. No primeiro mandamento, nós aprendemos sobre o fato de que Deus ele é incomparável, ele é único, não há outro como ele, e que ele deve ser adorado e somente ele. No segundo mandamento, adoramos que nenhuma distorção da imagem de Deus deve ser feita. Não devemos adorar a nada que represente um conceito ou uma imagem distorcida de quem Deus realmente é. E neste terceiro mandamento aprenderemos sobre como nós cultuamos a Deus, sobre a reverência no nosso culto, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, se a nossa vida está em acordo com o nome de Deus, com o seu caráter, que é o conteúdo do terceiro mandamento. Então abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e o texto diz assim: Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Este terceiro mandamento, à primeira vista, pode parecer um mandamento simples, uma frase curta, mas ele traz algumas dúvidas e, na verdade, ele é bem mais profundo do que realmente parece, pois o que seria tomar o nome de Deus em vão, isso pode trazer alguma confusão. Então a gente precisa conhecer um pouco sobre a cultura, sobre o significado de algumas palavras desse texto. E, em primeiro lugar, tomar o nome de Deus em vão vai estar relacionado à linguagem. A expressão aí, tomar o nome de Deus, se refere ao falar, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós confessamos ou professamos, tudo que está relacionado à nossa linguagem, o que nós falamos em relação a Deus. Então, o terceiro mandamento vai estar muito relacionado a essa questão. E em segundo lugar, tem a questão do nome, a importância do nome de Deus. Tomar o nome de Deus não implica unicamente em verbalizar o nome de Deus, mas está relacionado ao caráter de Deus, a quem Deus é. Na cultura da Bíblia e na cultura judaica, o nome de alguém é muito mais do que apenas a identidade de alguém, a maneira de se referir a alguém. O nome carregava muito sobre o caráter de uma pessoa, sobre as suas qualidades, sobre a sua história, principalmente no Antigo Testamento. E a gente pode lembrar aqui de alguns nomes da Bíblia, como por exemplo o nome de Abraão, que antes era Abrão, depois tornou-se Abraão, que significa pai de muitas nações, e estava relacionado à promessa de Deus, de fazer da semente de Abraão um grande povo. Então, o nome de Abraão estava muito relacionado ao seu relacionamento com Deus, à promessa que ele havia recebido. O nome de Isaac também está relacionado à história de Isaac. Quando Sara recebeu a notícia de que ficaria grávida, e o seu nome foi mudado, e aí o nome de Isaac está relacionado a isso também. O próprio nome de Jacó estava muito relacionado ao seu caráter e à maneira como ele nasceu. Ele nasceu ali puxando o calcanhar do seu irmão Esaú, e por isso ele foi chamado Jacó, que significa aquele que suplanta, aquele desonesto, muitas vezes. E esse é o caráter que nós vemos de Jacó muitas vezes, quando mais na frente ele rouba a bênção do seu irmão, tenta enganar o seu sogro e na verdade acaba sendo enganado. Depois o seu nome muda para Israel, que significa aquele que luta ou batalha com Deus.
por causa do episódio, né, com um anjo, em que ele passa a noite lá e tenta receber alguma bênção do anjo. Então, em várias ocasiões da Bíblia, os nomes estão muito relacionados ao caráter, às qualidades e às histórias das pessoas. Só para citar mais um exemplo, Noemi. Noemi significa doce, amável. E aí ela sai de Belém, vai para Moabe. E quando volta anos depois, já muito maltratada pela vida, eles não me chamam mais de Noemi, agora me chamam Mara, né? Porque eu estou amarga. Então, falar o nome de Deus está muito relacionado a como nós lidamos, né, com o caráter de Deus, né? O nome de Deus representa o seu caráter, a sua qualidade, o seu poder. Lembra que ele se apresentou a Moisés, e quando ele se apresentou a Moisés, ele disse o seu nome, lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés falou sobre, né, quem é o Senhor, né, em nome de quem eu vou. E aí Deus se apresenta ali como eu sou o que sou, né? Ou estou sendo aquilo que eu sou, serei aquele que eu sempre serei. Falando ali sobre o caráter eterno de Deus, sobre o caráter imutável de Deus, sobre o caráter de autossuficiência de Deus. Então, quando Deus se apresenta a Moisés e fala a Moisés o seu nome, ele falou também sobre o seu caráter, sobre as suas qualidades, sobre quem ele é. Então, falar o nome de Deus, né, tomar o nome de Deus, está relacionado a como nós lidamos com o caráter de Deus, com aquilo que Deus representa, com a expressão reputação em vão, está relacionado a algo útil. E a expressão em vão está relacionada a algo que é inútil, que é sem valor ou que até mesmo é falso. Então, o que nós entendemos desse mandamento é que falar o nome de Deus em vão está muito relacionado a aquilo que nós professamos com a nossa boca, aquilo com a nossa linguagem, que nós falamos em relação ao caráter de Deus. O judeu da época, por exemplo, ao ouvir esse mandamento, ele entendeu de forma muito literal e considerava que o nome de Deus em si era tão santo e sagrado que ele não deveria ser pronunciado de forma alguma. E por isso, ao invés de falar o nome de Deus, eles pronunciavam, toda vida que eles tinham que ler ou expressar o nome de Deus, eles se referiam ao nome de Adonai no lugar, que Adonai quer dizer meu Senhor. E é por isso que até hoje a gente não sabe pronunciar o nome de Deus, porque se perdeu a pronúncia. E é por isso que nas nossas Bíblias, toda vida que a gente vê o nome Senhor em hebraico, né, que são 4 letrinhas em hebraico, a gente sempre vê a tradução como Senhor em letras maiúsculas, como você pode ver aí na sua Bíblia no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, né, e aí está em letras maiúsculas, porque o nome de Deus não deveria ser pronunciado. Mas certamente a questão envolvida aqui nesse mandamento, além de estar relacionada à linguagem, mas não é meramente a questão da pronúncia ou não do nome de Deus. O que a gente percebe pelo contexto e pelo texto é que esse mandamento se baseia na santidade de Deus, no caráter de Deus, naquilo que ele é. E essa imagem santa e eterna de Deus, ela não deve ser profanada com a nossa linguagem. Essa imagem não deve ser distorcida por aquilo que nós falamos. E é sobre isso que fala, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ora lá, ensina os seus discípulos a orar. Em Mateus capítulo 6, ele diz: santificado seja o teu nome.
O nome de Deus, ele não precisa ser santificado, ou Deus, né, não precisa ser santificado. Ele já é santo, já é perfeitamente santo. Mas então ali Jesus ele está falando sobre a nossa atitude em relação à santidade de Deus. Né? Então nós não devemos distorcer, manchar, prejudicar, né, de qualquer forma a imagem santa de Deus. Então é isso de que trata o terceiro mandamento, né? De que o crente não deve desonrar o caráter de Deus naquilo que ele fala, naquilo que ele professa e na maneira como ele vive, né? Essa é a lição do terceiro mandamento. O crente não deve desonrar o caráter de Deus, né? a sua imagem, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele professa ou pela maneira como ele vive. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos práticos sobre como nós quebramos algumas vezes no nosso dia a dia esse terceiro mandamento. Eu vou trazer aqui algumas aplicações relacionadas à nossa linguagem, né, à nossa fala, a quando nós falamos, e algumas aplicações relacionadas a como nós vivemos de acordo com o que nós falamos. Então, em primeiro lugar, tomar o nome de Deus em vão, né, significa usar o nome de Deus para dar crédito a uma falsa promessa, né, que é a questão do juramento, né, de jurar em nome de Deus. Muita gente acha que o juramento em si ele é errado, ele é proibido, mas não é necessariamente errado jurar, né? Um juramento verdadeiro, ele é sincero e é legítimo. Em muitas passagens na Bíblia, a gente encontra pessoas jurando em nome de Deus e fazendo isso de forma legítima, de forma certa, de forma verdadeira. Hoje, por exemplo, se alguém vai num tribunal prestar um depoimento, então precisa jurar, né, que aquilo que está sendo falado ali é verdadeiro. Então o juramento em si não é errado. O problema é o falso juramento. É o que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, no capítulo 6. Quando ele condena, na verdade, a atitude de fazer um juramento em nome de Deus e sem a intenção de cumpri-lo. Então Jesus vai dizer que o costume, ele vai apontar, né, que o costume da época era que as pessoas faziam quando não tinham intenção de fazer juramentos que seriam cumpridos, eles juravam em nome de outras coisas, né, em nome do templo, do altar, de um utensílio que está no altar, né, sobre o céu, sobre a terra. E Jesus vai dizer, não, né, tudo é Deus. Se você jura pelo templo, o templo é a casa, a habitação de Deus. Se você jura pela terra, a terra é o estrado dos pés de Deus. Então tudo é Deus. Então não adianta você jurar, né, sem citar o nome de Deus, porque qualquer juramento envolve o nome de Deus, porque ele é o criador de todas as coisas, ele é senhor de todas as coisas, e todas as coisas estão relacionadas a ele. Então o problema era esse, né? Na verdade era jurar e fazer isso de forma leviana, fazer promessas sem a intenção de cumprir. E na nossa linguagem, hoje ainda é muito comum isso, né? As pessoas fazerem juramentos em nome de Deus para dar crédito a algo, né? E isso não deve ser feito de forma leviana. Então, quando não há intenção de cumprir alguma coisa, né? Quando a nossa palavra ela é falsa, a gente nunca deve incluir o nome de Deus na nossa promessa, no nosso juramento, de forma que aquilo venha a ter algum crédito por estar envolvendo o nome de Deus. Às vezes a gente costuma dizer assim, Deus é testemunha de isso, Deus é testemunha daquilo, né? Deus sabe isso, que eu fiz isso, ou que eu fiz aquilo, ou que eu pensei isso, ou que eu pensei aquilo,
ou Deus é testemunho de que minha intenção era essa, né? Então a gente deve ter muito cuidado com isso aí, né? Com a maneira como nós invocamos o nome de Deus para dar crédito àquilo que nós falamos, porque se for feito de forma leviana, de forma falsa, isso quebra o terceiro mandamento. Uma segunda maneira de usar o nome de Deus em vão é quando nós Uma segunda maneira de usar o nome de Deus em vão, e relacionada a essa primeira, é quando nós usamos no nosso cotidiano uma linguagem indiscriminada, né, e expressões que falam o nome de Deus a todo tempo, né? É muito comum na nossa cultura, né, várias expressões que citam o nome de Deus, como por exemplo, se Deus quiser, ou pelo amor de Deus, ou ah, meu Deus. Então acaba que o nome de Deus ele é banalizado, né? A gente reduz o seu nome, que é o nome do Eterno, o nome da Onipotente, que é o nome que representa todo o caráter e ser que Deus é, a apenas uma expressão popular de espanto, de alegria, de desejo. Então, quando nós, e mais uma vez, né, essas expressões em si não são erradas, né? O problema é quando nós as banalizamos e a gente cita o nome de Deus sem que realmente isso esteja no nosso coração. Quando essas palavras são faladas sinceramente, né, elas são sinal da nossa confiança em Deus. Como, por exemplo, quando a gente deseja por algo e a gente diz assim, se Deus quiser eu faço isso, se Deus quiser isso vai dar certo, se Deus quiser isso ou aquilo. E às vezes a gente fala isso apenas como uma expressão, né, que talvez dê certo. E nem sempre o nosso coração talvez esteja acreditando realmente, né, nessa expressão, né, de se Deus quiser. E às vezes a gente nem pensa, né, e se Deus não quiser? Né? Será que eu vou me satisfazer com isso? Será que eu realmente estou me colocando, né, toda essa situação e o meu desejo e o meu plano, a vontade, dependente da vontade de Deus? Né? Esse é apenas um exemplo, né, de como nós usamos essas expressões. Então, ao citar o nome de Deus, ao usar essas expressões populares que temos na nossa língua, né, a gente precisa realmente expressá-las de coração, né, de forma verdadeira, para não quebrarmos o terceiro mandamento. Em terceiro lugar, e também relacionado às duas situações anteriores, está a própria verdade na maneira como nós falamos, né? Voltando lá ao Sermão do Monte, Jesus disse que a nossa linguagem precisa ser sim, sim ou não, não. Ou seja, quando você disser sim, que realmente signifique que sim, né? Que você concorda, o que você fará, o que você promete, ou qualquer outra coisa. Se você disser que não, realmente signifique que não, que você não concorda, que você não quer, que você não promete ou qualquer outra coisa. Então, não deve haver dubiedade na linguagem do crente, né? A nossa linguagem não pode ser uma linguagem mentirosa. Nós devemos expressar realmente o que está no nosso coração. Se o nosso desejo, se a nossa opinião, se a nossa expressão sobre alguma coisa é X, então a gente dizer não, é isso. E isso deve ser verdadeiro. Sim, ou então não é isso. E isso também deve ser verdadeiro, né? Nada de falsidade, nem de dubiedade na linguagem cristã. Nada de mentira, nada de falsidade. Quarta questão agora, né, de forma mais indireta ao mandamento, está relacionada ao nosso testemunho em relação à reputação divina. Então, a outra forma de quebrar o mandamento de Deus é quando políticos, né, e a gente vê muito isso a cada ano de eleição, quando políticos surgem se associando ao nome de Deus. Então é o político da igreja A, político da igreja B,
político que representa o segmento cristão, político que representa, né, a cristão A, cristão B, e na verdade ele faz aquilo, e a gente vê isso, muitos políticos fazendo isso, apenas como uma forma de ganhar votos, né? É candidato, então visita a igreja A, visita a igreja B, ou então mesmo fazendo uma grande salada, né, da religião. Tem político que se diz cristão, né? E a gente vê isso, que frequenta culto, que vai na igreja A ou B, e que mesmo sendo cristão participa de eventos de outras religiões, né, que são contrárias ao cristianismo, que pratica, né, que tem atitudes de devoção que são contrárias ao cristianismo, àquilo que se professa na nossa fé, né, e isso é uma quebra do terceiro mandamento. Uma outra maneira de como nós quebramos o terceiro mandamento é quando nós cantamos músicas que pervertem a verdade sobre quem Deus é. Ou quando nós cantamos músicas que tenham um ensino, uma doutrina, uma teologia que está distante daquilo que a Bíblia nos apresenta, né? Quando isso é verbalizado, quando nós cantamos, né? Quando a música tem palavras que são mentirosas. Como, por exemplo, música que fala que vitória tem sabor de mel. Né? Músicas que falam que o melhor de Deus está por vir. 500 graus de unção ou até mais 1000 graus de unção, né? Tem uma música que diz assim: eu entro na sua presença, né? Mas todos nós já estamos na presença de Deus. Deus, ele é onipresente, né? E com a morte de Jesus Cristo, o véu do templo foi rasgado e todos nós agora temos acesso direto e indiscriminado a Deus. Então não faz sentido, né, entrar na presença de Deus. E a música diz ainda, né, para receber o poder, né, que tipo de poder é esse que se recebe da parte de Deus, né? Como é que a gente expressa isso? Como é que isso se aplica na verdade? Então a gente não sabe. É porque isso é um conceito que não existe na Bíblia, receber, né, algum tipo de poder da parte de Deus. E fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção. Isso não faz o menor sentido, né, de acordo com o que a Bíblia ensina. Então são músicas que apresentam conceitos distorcidos a respeito de Deus, que apresentam uma má interpretação de textos bíblicos, como dizer que o melhor de Deus está por vir, ou que representam um conceito que já foi ultrapassado, que é apenas do Antigo Testamento, mas que mudou com o Novo Testamento, como por exemplo o fato de entrar na presença de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós cantamos, porque não é apenas música, né? Mas a música, o louvor, a adoração com a música é expressão daquilo que nós cremos a respeito de Deus. É expressão daquilo que nós sentimos a respeito de Deus. É expressão daquilo que nós vivemos sobre aquilo que cremos em Deus. Então quando a gente canta essas coisas, essas distorções, então a gente está passando uma mensagem errada, né? Um falso conceito a respeito de Deus. Uma sexta maneira de como nós quebramos o terceiro mandamento é quando nós usamos o nome de Deus para ocultar uma vida de pecado. Então tem muitos erros na minha vida, eu vivo uma vida completamente distorcida, mas eu uso o nome de Deus para minimizar os meus erros. É o caso do hipócrita, né? Muitos buscam uma vida eclesiástica apenas como uma forma de esconder os seus males, os seus pecados, os seus erros, a sua vida desregrada. Então usam o nome de Deus, citam o nome de Deus, falam muitos versículos, falam sobre verdade da Bíblia, para, na verdade, tentar esconder aquilo que está realmente no seu coração, né? Como eu citei, é o caso do hipócrita, que tem uma vida completamente distorcida,
uma vida completamente distante de Deus, mas está lá na igreja, lê a Bíblia, participa de culto e principalmente, né, ele vive aquilo que ele mesmo condena, né? Essa é a definição da hipocrisia, né? É aquela pessoa que condena algo, mas que por trás, né, escondido, ainda pratica essas coisas. O hipócrita, ele é extremamente severo com os outros. Ele sempre tem conceitos muito elevados de Deus ou de si mesmo. Ele sempre busca meios de justificar e aliviar os seus erros, os seus pecados, né? Então ele é muito severo com os outros, mas muito complacente consigo mesmo. Isso é uma quebra do terceiro mandamento, né? Porque a profissão que aquela pessoa faz, né, do nome de Deus, da fé, na verdade, é apenas para maquiar a sua vida de pecado, é apenas para criar uma falsa imagem para a sociedade de que é uma pessoa santa, né? Como Jesus se referiu aos fariseus como sepulcros caiados, né? Que são caixões muito bem ornados por fora, muito bem trabalhados, mas que por dentro só escondem morte e podridão, né? Então a gente não pode viver desse jeito. A gente não pode ser crente hipócrita, que é muito severo com os outros, mas a gente tenta aliviar os nossos próprios erros, e que usa o nome de Deus para, na verdade, esconder a podridão que há no nosso coração. Quebramos também o terceiro mandamento quando nós nos associamos falsamente com Deus, né? Está relacionado ao caso do hipócrita, mas aqui é um pouco diferente, porque a gente fala do crente que na verdade não é crente, né? E ele é o que a gente chama de crente nominal, né? Muitos crentes, muitos cristãos, eles são apenas no nome, mas não vivem uma prática cristã de verdade, não tem uma vida diária de adoração a Deus. Ele pode ser até diferente do hipócrita, né? Ele não julga ninguém, ele é consciente dos seus erros, mas também não vive uma vida, né, transformada pela graça de Deus. E é um fenômeno que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, né? Cristãos, crentes que se dizem convertidos, mas que são apenas no nome, que não têm uma vida prática com Deus, que não têm um relacionamento diário com Deus. São cristãos que não têm compromisso com a comunidade na qual estão inseridos, não trabalham pela comunidade, não ajudam na comunidade, não servem a comunidade, não evangelizam, não falam da graça de Deus, do evangelho de Deus. É o que se pode chamar de cristãos não praticantes, né? Isso aconteceu no catolicismo, né? Há muitos católicos nominais, né? O que se chama de católico não praticante. E esse evento, né? Esse acontecimento agora está acontecendo no meio evangélico. São cristãos que eu sou crente, eu sou da igreja tal, mas não tem compromisso, em casa não lê a Bíblia, não ora, né? Vive uma vida como se Deus não fizesse parte da sua vida, né? E isso também é uma quebra do terceiro mandamento. Em oitavo lugar, né, manchar a reputação de Deus pela maneira como se vive. E aqui eu quero ressaltar o aspecto de que muitas vezes a imagem de Deus ela é manchada, ela é prejudicada por aquilo que nós fazemos. Durante a história muita coisa foi feita falsamente em nome de Deus. Gente matou por causa do nome de Deus, né? Gente perseguiu gente por causa do nome de Deus. Muita violência por causa do nome de Deus ou em nome de Deus.
muita falsidade em nome de Deus. E tudo isso, na verdade, mancha a reputação de Deus, o nome de Deus, o caráter de Deus, ou a maneira como Deus ele é conhecido, né? Então, a vida religiosa, né, praticada falsamente em nome de Deus, na verdade, ela traz descrédito ao nome de Deus. Nas igrejas há muito escândalo, muito roubo, muita desonestidade no meio cristão, né? E tudo isso coloca Deus em descrédito perante a sociedade. Então, quando a maneira como nós vivemos, ou a forma como nós cultuamos, ou aquilo que nós praticamos não está de acordo com o caráter de Deus, então a imagem de Deus ela é manchada, e é o que tem acontecido, né? Muitos pastores roubando as suas igrejas, muitos líderes de igrejas em escândalos, em crime, em assédio, né? E isso coloca, né, faz com que a sociedade veja Deus com descrédito, né? Então é esse Deus que essas pessoas, que Deus é esse, né? A quem essas pessoas servem, que Deus é esse que permite isso. Então, cada vez, né, que a igreja, os seus líderes, ou seus membros se envolvem em escândalos, em polêmicas na sociedade, em que a mensagem do evangelho é comprometida, em que o caráter de Deus é descreditado, em que o evangelho perde a sua força, o seu testemunho no coração das pessoas, em que a mensagem da graça ela é enfraquecida no coração das pessoas, né? Então, cada vez que isso acontece, né, nós quebramos o terceiro mandamento. Então, por fim, né, caminhando para a nossa conclusão, o que nós aprendemos de forma, né, proibitiva é que nós não devemos manchar o caráter de Deus, a sua reputação, por aquilo que nós falamos, professamos, ou pela maneira como nós vivemos. E de forma positiva, o que nós devemos entender e aprender hoje é que o crente deve viver de maneira que o caráter e o nome de Deus sejam honrados. Essa é a lição, né? É aquilo que o terceiro mandamento nos estimula a fazer, é viver de forma que o caráter de Deus, que a sua reputação seja verdadeiramente honrada. Aquele que usa o nome de Deus indiscriminadamente, levianamente, que zomba de Deus, que ri das suas obras, que ri de quem ele é, de quem ele faz, que coloca Deus em descrédito, que mancha a sua santidade, que mancha a sua reputação, que vive uma vida completamente desordenada em relação àquilo que professa, né, serão chamados a prestar contas a Deus pelas suas palavras e atitudes. Como diz no versículo 7, né, o Senhor não deixará impune quem tomar o nome do Senhor em vão. Quem tomar o seu nome em vão. Então todas essas pessoas, né, que quebram o terceiro mandamento, que zombam de alguma forma de Deus, que colocam Deus numa situação de vexame, né, perante a sociedade por causa da má vida que levam, da má conduta, né, serão chamados a prestar contas para Deus. E aqui é interessante porque o texto diz: Deus não deixará impune, né? Então a cena é de um tribunal. Então Deus julgará essas pessoas e dará a essas pessoas o merecido, né, castigo, a merecida retribuição por mancharem, né, o caráter de Deus, né? E aqui talvez a gente, né, não entenda a profundidade do que seja isso, né? Mas vamos imaginar um pouco, né, que Deus ele é santo, Deus ele é eterno, Deus ele é poderoso, ele é criador, ele é autossuficiente,
faltam palavras e faltam expressões na nossa linguagem para nos referirmos ao grande ser que Deus é. Então você imagina o quão severo é manchar essa imagem, né? Às vezes a gente tem um zelo muito grande pela nossa própria reputação, né? Nós que somos seres finitos, criados, mortais, frágeis, a gente tem um zelo muito grande pela nossa reputação, pelo nosso nome, né? E se alguém fala alguma coisa falsamente, a gente acha isso um grande erro, né? Um grande pecado. Agora você imagina em relação a Deus, né? Manchar o nome de alguém que é onipotente, que é todo poderoso, que sabe todas as coisas, que muito mais do que infinito é eterno, né? Então, primeiro nós precisamos ter uma linguagem santa, né? Aquilo que sai da nossa boca é importante e faz a diferença. Não precisa falar a verdade, nem precisa ser verdadeiro naquilo que nós falamos, né? Nada de mentirinha boa, mentirinha para aliviar não sei o que, né? Para ajudar não sei o quem. Crendo com fofoca, né? Quem te falastrão, que fala demais, que fala além da conta, além do que deveria, né? Então precisamos ter muito cuidado com isso, né? A nossa linguagem precisa ser uma linguagem de verdade, uma linguagem santa e uma linguagem que expressa o caráter de Deus. A gente precisa honrar também o nome de Deus invocando o nome dele, né? Adorando o seu nome. Então, ao invés de usar expressões aleatórias, como se Deus quiser, né, sem estar realmente comprometido com a verdade dessa expressão, né, precisamos usar isso com o nosso coração, né, com o nosso coração envolvido. Então a gente precisa invocar a Deus, clamar por Deus, chamar pelo seu nome, falar dos seus feitos, incluir o seu nome em nossas conversas, falar daquilo que ele fez, daquilo que ele é, do quanto ele é bom, do quanto ele é maravilhoso, poderoso. A gente precisa adorar a Deus com boas músicas, com músicas que tenham boas letras, que expressem boa teologia e que sejam relacionadas, né, e que estejam de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar o nome de Deus é invocar Deus como Salvador, né? E aqui a gente precisa falar de Jesus, né? O nome de Jesus significa Deus salva, né? O Deus é Salvador. Então a gente precisa invocar esse nome, a gente precisa clamar por Jesus, né? Deus me salva, Deus muda a minha vida. Então é assim que a gente honra o nome de Deus, quando nós invocamos o seu nome como Salvador, quando invocamos Jesus Cristo como nosso Salvador e clamamos para que Ele esteja em nossas vidas e quando nós o adoramos. A gente precisa viver uma vida de dedicação ao Evangelho, à piedade cristã. Então, se nós cremos em Deus, isso precisa se expressar naquilo que nós praticamos. E a piedade cristã é o exercício da vida cristã. É ler a Bíblia, orar, cantar, congregar, se reunir com o povo de Deus, né? Ainda que agora não possamos, né? Mas tudo isso precisa fazer parte da nossa vida. A gente não pode ser um crente só de nome, né? A gente precisa realmente estar envolvido com o culto, com a adoração, com a pregação do Evangelho, né? Dedicados a uma vida de devoção mesmo a Deus. E também precisamos testemunhar com santidade no meio da sociedade. Então, de forma alguma, a nossa vida deve ser uma vida que coloque Deus em descrédito, que façam as pessoas duvidarem de Deus, do seu poder, do seu caráter, de quem Ele é, por causa da maneira como nós vivemos. Então,
como Jesus ensina no Sermão do Monte, né? Que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo para que Deus seja glorificado. Né? Então, sim, né? A nossa vida precisa estar de acordo com o que nós professamos e com o que Deus é. Por isso que a Bíblia diz: sejam santos, porque eu sou santo. Né? Levítico fala sobre isso e 1 Pedro fala sobre isso. Então, a nossa vida deve estar de acordo com o caráter de Deus, deve levar Deus a ser glorificado. Caso contrário, né, se a nossa vida estiver em desacordo, nós estaremos usando o nome de Deus em vão. Então, se a gente vive uma vida desregrada, se a gente não cultua, se a gente não adora, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não está no meio do povo de Deus, se o nosso caráter não é um caráter cristão, então é melhor dizer: não, eu não sou crente, eu não vivo com Deus, e ser sincero no que fala. Né? Muito melhor do que professar a vida cristã e manchar a imagem de Deus. Então, é isso que eu tenho para... Então, essa é a palavra de Deus para você esta noite. Essa é a exortação desse mandamento para a nossa vida. Né? É falar e viver de modo que o caráter de Deus, que o nome de Deus seja honrado na sociedade em que nós vivemos. Então, que todas as suas atitudes hoje, né, pense um pouquinho aí sobre a sua linguagem, sobre aquilo que você fala, sobre as músicas que você canta, sobre a sua relação com a adoração a Deus, ou sobre o seu testemunho no meio da sociedade. Se em tudo isso você honra a Deus. E então baixe sua cabeça, né, comigo, e ore nesse momento e peça para que Deus mude o seu coração, se for o caso. Se você tem vivido distante de Deus, se você tem desonrado o nome de Deus, então peça agora nesse momento: Deus, me ensina a viver uma vida de modo que o seu nome seja honrado, né, que a minha vida seja digna do teu evangelho, né, do seu caráter. Ó Pai amado, querido Deus que está nos céus, nós te oramos nesse momento e te pedimos a Deus, perdoa-nos pelas vezes em que na nossa vida não vivemos de acordo com o teu nome, com o teu caráter. Perdoa-nos, ó Deus Pai, se alguma vez utilizamos o seu nome de forma vã, de forma falsa. Nos ensina, Pai amado, a viver de forma santa. Nos ensina a que as nossas palavras sejam boas palavras, sejam palavras sempre verdadeiras, que o nosso testemunho seja um testemunho cristão e que honra o teu nome. Abençoa cada um de nós, livra-nos, cuida da nossa vida, dá uma boa semana a todos os que estão ouvindo essa mensagem, Deus Pai, essa reflexão, e em nome de Jesus que nós choramos. Amém.